Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Essa minha fala final, eu venho dedicar aqui um questionamento ao senhor presidente da Casa, o Vantuílio Pires de Moraes. Existe uma resolução dentro dessa casa que foi criada em 2008, em que se criou vários cargos legislativos. Se criou o cargo de técnico legislativo, técnico de informática, chefe de gabinete, que foi ali contratado nessa administração com nosso apoio, e outros cargos de assessoria de advogados recém-formados ou não formados, que estão prestando ainda a faculdade e tudo mais. Desde o início do nosso mandato, pela lei orgânica do nosso município, deveria existir um cargo de advogado, que se chama procurador da Câmara Municipal, advogado da Câmara, ou uma nomenclatura que deram de assessor técnico legislativo, que foi criado em 1990, quando formaram a lei orgânica da nossa cidade, a Carta Magna do município, que se assemelha à Constituição Federal. Depois de feito o concurso aqui, com muita dificuldade do técnico legislativo, um moço que assumiu o cargo aqui, que dava assessoria para nós vereadores, esse menino, esse bacharel em Direito, ele pediu a sua exoneração, e em seguida, o presidente dessa casa, o senhor Vantuílio Pires de Moraes, para dar condições aos vereadores de trabalho, principalmente das comissões, ele optou por não chamar o segundo concursado, que é o senhor André Luiz, que me procurou na semana passada. Ele prestou concurso nessa casa e disse que encaminhou o requerimento ao senhor presidente, e o chefe de gabinete aqui, o senhor Cid Ferraresco, está embarrigando o caso, que se intitula advogado da casa, e disse que não vai encaminhar o presidente porque ele não vai ser chamado. E que existe um acordo entre o presidente da casa, o senhor Vantuílio Pires de Moraes, e o promotor da cidade, o doutor Rafael Delúcio, que esse cargo foi extinto. Então eu quero dizer ao senhor presidente, excelentíssimo presidente, em público, para a população, para os vereadores aqui presentes que estão nos ouvindo, é o seguinte: uma resolução que foi criada por essa casa, que foi aprovada pela maioria absoluta dos vereadores, ao seu foro íntimo, Vossa Excelência não pode anulá-lo e não pode revogar o cargo. Vossa Excelência deveria criar uma nova resolução e anular essa criação desse cargo de técnico legislativo. Então nós encaminhamos um pedido a Vossa Excelência, presidente, e que se a assessoria está lhe orientando a não dar esse cargo ao segundo colocado, eu quero dizer a Vossa Excelência, um mandato de segurança será impetado imediatamente para o senhor que restabeleça o direito desse cidadão que prestou concurso público. E eu quero alertar a Vossa Excelência que o acordo que Vossa Excelência assinou em nome da Câmara, representando a Câmara, anulando uma resolução de número 41 de 2008, rasgando a lei orgânica da nossa cidade, o regimento interno, cometendo um crime administrativo e uma improbidade administrativa. Gostaria que Vossa Excelência consultasse um advogado e restabelecesse de imediato, não achando que o prazo de 14 de abril, como é a orientação de funcionários dessa casa, que querem impedir que esse funcionário, que esse senhor André Luiz, advogado, prestou concurso legalmente, foi aprovado legalmente e está sendo impedido de assumir a sua função nessa casa. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu estou requerendo andamento e pareceres de projetos nossos
Inclusive, um de extrema importância, que a nossa vereadora acabou de citar, que trata do seguinte assunto: para a transparência, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial da Prefeitura dos documentos fiscais e da outras providências. Projeto de Lei 03 de 2009. Então eu pergunto a Vossa Excelência, que eu sei que Vossa Excelência não vai responder aqui para a população, mas eu deixo essa pergunta para a imprensa local de Águas de Lindóia, que faça esse questionamento, que nós iremos fazer esse questionamento, aliás, que já fizemos o ofício ao senhor presidente, e espero que Vossa Excelência não engavete a admissão desse funcionário de tamanha importância para essa casa. Um funcionário que nem eu conheço. Ele me procurou na semana passada, disse que tentou infinitas vezes conversar, encaminhar requerimento ao chefe do gabinete, que esconde Vossa Excelência, que não deixa falar com Vossa Excelência, o seu chefe de gabinete, Sidney Ferraresso. Todas as vezes ele foi muito bem recebido aqui. Isso, ser bem recebido não quer dizer que o senhor cumpriu a lei. O senhor tem que cumprir a lei. Aqui na Câmara ele foi todas as vezes. Então, ele não foi recebido. Aliás, tem um requerimento dele que o seu chefe de gabinete disse que não vai responder. Do dia 2 de novembro. 2 de novembro. Passado. O senhor não respondeu por escrito a ele, não documentou a ele. Isso é uma coisa que é uma situação que pode se constatar, que nós temos a documentação que não foi respondida. Eu acho que Vossa Excelência foi eleito pelo povo, foi eleito pelos seus eleitores, e Vossa Excelência tem que separar os interesses particulares, pessoais, para lutar pelo povo lindoense. É a função que nós, aqui vereadores, fomos eleitos, fomos escolhidos. Não temos que nos ocultar a responsabilidades e não respeitar a lei orgânica, a Carta Magna no município. Já fomos ultrajados, fomos desmoralizados pela antiga presidência que aqui postulava esse cargo. Elegemos o senhor contando, e o senhor contou com nossos votos, de nós vereadores da oposição. Lhe demos esse cargo com a maior boa vontade e transparência, para que os anseios do povo aqui fossem acolhidos, que nós exercemos a função para que nós fomos escolhidos pelo povo. E eu, com a propriedade do vereador, com o maior número de votos nessa casa, 6% dos eleitores, exijo que Vossa Excelência respeite a nossa Carta Magna do município e admita esse funcionário para o bom andamento legislativo dessa casa. Aliás, o senhor faz uma concessão por auxiliar administrativo, que eu procurei agora, falei no seu ouvido, que ele disse que tinha uma autorização para sair 10 minutos antes, que é o funcionário Leandro, aqui dessa casa. Eu liguei para ele 16h40, para ele me trazer os projetos que estavam parados desde 2009. Eu tive que sair aqui correndo para requisitá-los, porque ele sai a hora que bem entende, porque aqui já foi pleiteado que deve ter um controle eletrônico de horário dos funcionários, um controle do horário de todos os protocolos, e essa presidência se omite, se nega a ter controle. Então é preciso que essa casa ande de acordo com a lei, que todos nós somos obrigados a respeitar as leis, e essa casa também, que legisla, fiscaliza, cria as leis, tem que obedecer o que está nessa Constituição, nessa lei orgânica e no regimento interno dessa casa. Então eu gostaria de conscientizar novamente as pessoas que nos estão ouvindo, que eu tenho certeza absoluta que a nossa voz aqui será uma voz que ultrapassará todos os cantos da nossa cidade. E esse funcionário será admitido de acordo com o seu direito, o qual participou do concurso nessa casa e legalmente pelo Estado de Direito Democrático, que tanto nós lutamos, eu, com mais de meio século de idade,
que vivi a ditadura com 56 anos de idade, vivi todos os tropeços da nossa nação. Espero que Vossa Excelência, com 30 e poucos anos, respeite a democracia que nós lutamos para conquistar. Obrigado. Não havendo mais